Aprenda a administrar seu tempo eficazmente. Capítulo 4. Escreva. Redija um programa que será a chave do seu plano de gestão do tempo. Mas os homens são homens. Os melhores, às vezes, se esquecem. Shakespeare, Otelo. Utilize uma agenda. Um dos piores erros que se pode cometer na gestão do tempo é considerar que tem tudo na cabeça, guardando na memória tudo o que precisa ser feito, quando planeja fazê-lo ou ambos. Quanto mais ocupado estiver, mais atividades terá de realizar, mais pressionado se sentirá. Terá diversos prazos a cumprir e provavelmente acabará esquecendo alguma coisa, a menos que utilize um meio eficiente de documentar seus compromissos que possa ser consultado facilmente. Felizmente, esse meio existe e se chama agenda. Há no mercado uma grande variedade de produtos com esse nome e muitos são realmente bons. Mas não confunda utilidade com publicidade agressiva. Por exemplo, há agendas eletrônicas que possuem sistema de alarme para alertar sobre acontecimentos que você considera importante. Um alerta pode lembrá-lo de seus compromissos com semanas ou até meses de antecedência. De acordo com seus conceitos e prioridades, uma atividade que não considere importante não tem motivo para constar na sua agenda. Consequentemente, o alarme de sua agenda não irá despertar a cada hora, ou de meia em meia hora. Não escolha suas agendas de acordo com suas complexidades tecnológicas, pela qualidade de sua impressão, nem pelo material que são feitos. Sua agenda tem de ser adequada para o modo que pretende utilizá-la. Por exemplo, uma agenda que pode ser levada no bolso ou em uma pasta não será como um calendário que você pendure na parede do seu escritório, de modo que possa enxergá-lo quando estiver na sua mesa. De forma geral, uma agenda deve cumprir dois critérios básicos. Como você divide suas atividades em semanas, a agenda deve permitir que você veja todos os 5 dias da semana simultaneamente. Existem agendas que são divididas em dias, mas é preciso virar as páginas 4 vezes para ir do início até o final da semana, em vez de lembrá-lo de seus compromissos com uma simples passada de olhos. Essas agendas lhe obrigam a procurar cada dia e fica muito mais fácil esquecer alguma coisa. Para destacar obrigações futuras, talvez você prefira utilizar calendários mensais. Mas, se eles não forem grandes o bastante, não haverá espaço suficiente para escrever os detalhes de seus planos de ação. O mais importante ao usar um calendário é adquirir o hábito de consultá-lo regularmente, fazendo dele um guia para estruturar a maneira como empregará seu tempo. Utilizando desta forma qualquer calendário é de grande ajuda, mesmo que você próprio o tenha desenhado no verso de um envelope. Dia a dia. Depois que tiver elaborado a lista de atividades que deve realizar até atingir um objetivo, integre-as a uma programação coerente. Ao realizar uma grande compra, por exemplo, você pode levar em conta as 6 principais atividades. Determinar o que deseja, elaborar um orçamento, decidir que marca ou modelo adquirir, comprar preços,
comparar preços, prazos, disponibilidade e serviço de manutenção de diferentes fornecedores, determinar que fornecedor utilizar, fazer o pedido. Não pense que essas atividades irão começar ou acabar ao mesmo tempo. Você não pode decidir onde fará suas compras até que tenha comparado os fornecedores e não poderá se dedicar a isto até saber o que quer e quanto está disposto a gastar. O tempo necessário para cada atividade depende do trabalho que ela implica. Supondo que uma semana seja um período razoável para a aquisição mencionada no exemplo anterior, mostramos na figura 1 o modo como as atividades se relacionam. Obviamente, este é um exemplo simplificado. Muitas compras não podem ser feitas num período de tempo tão curto quanto uma semana. E mesmo que isso fosse possível, implicaria muito mais passos do que os mencionados no exemplo. No entanto, seja qual for o número de atividades envolvidas, é possível prever o tempo necessário para concluí-las, e muitas delas irão se sobrepor. Hora a hora. Uma programação diária é apenas um ponto de partida. Ela proporciona uma rápida perspectiva do que você espera, mas não contém elementos suficientes para que possa realmente gerir o seu tempo. Para isso, será preciso organizar seu trabalho de hora em hora. Revendo o exemplo de compra anterior, a figura 1, mostra que na segunda-feira só houve trabalho planejado para 2 dos 6 elementos da atividade: decidir o que deseja e elaborar um orçamento. Suponhamos que você decida dedicar 3 horas à primeira tarefa e 1 à segunda. Você pode escrever essas parcelas de tempo abaixo da abreviação de segunda-feira em um gráfico que relacione as atividades com os dias da semana e repetir o mesmo procedimento para os dias restantes. Quando terminar, você terá uma distribuição diária do tempo requerido por cada elemento. Passos: 1. Decidir o que deseja. 2. Elaborar um orçamento. 3. Escolher o modelo e a marca. 4. Identificar e avaliar os fornecedores. 5. Escolher os fornecedores. 6. Fazer o pedido. Tudo isso distribuído nos 5 dias da semana. Agora que já determinou quantas horas necessitará para cada elemento em cada dia, quais serão estas horas? Em que parte da segunda-feira decidirá o que deseja comprar? Suponhamos que seja das 9 da manhã até meio-dia. Nesse caso, você pode abordar o elemento 2, elaborar o orçamento de 1 às 2 da tarde, de 1 às 2 da tarde. Da mesma forma, é possível planejar outras atividades para outros dias da semana. Quantifique todas as atividades. Durante a semana em que terá de fazer a compra mencionada, é possível que encontre uma série de prioridades distintas, como redigir um relatório sobre uma conferência comercial que assistiu na semana anterior, comparecer a uma reunião de pessoal, jantar com um cliente importante e começar a preparar um projeto orçamentário para os próximos 6 meses. Algumas delas podem ser decorrentes de um trabalho realizado anteriormente, enquanto outras podem constituir novas tarefas. Algumas
podendo levar meses. A conclusão de cada um destes projetos deve ser tratada como um objetivo que pode ser fragmentado em diferentes passos, e a cada um deles deve ser reservada uma certa quantidade de tempo, configurando uma programação detalhada, como mostramos na figura 2. Salvar o espaço entre os passos. A programação da figura 2 parece exaustiva, mas na verdade não é. Reflitamos um pouco para determinar por quê. Uma programação divide cada dia em blocos de tempo e você realiza uma atividade em cada um deles, o que lhe permite progredir em seu objetivo. Mas quando passar de um bloco ao outro, você irá desempenhar atividades diferentes que podem implicar objetivos distintos. Na etapa do orçamento da compra, por exemplo, você pode transformar diretamente algumas anotações em um relatório sobre a evolução tecnológica em sua indústria. Isto requer uma reflexão sobre um tema distinto, além de submetê-lo a diferentes pressões. Tais mudanças de enfoque podem atrasá-lo ou paralisá-lo, se não estiver preparado. Mas se você for capaz de incorporá-las à sua programação, conseguirá se deslocar mais facilmente, sem demorar para passar de um bloco de tempo para outro. Como fazer isto? Uma maneira consiste em estar preparado de antemão para que os relatórios e materiais de investigação ou de informação já estejam listados quando estiver disposto a mudar de tema. Ou melhor ainda, você pode designar alguém para a tarefa de preparar uma análise que lhe facilite uma rápida avaliação deste novo tema, sem ter que pesquisar durante horas. Outra maneira de não perder tempo entre uma atividade e outra consiste em programar o tempo de transição entre ambas. Depois de uma reunião em seu escritório ao meio-dia, você pode almoçar em um restaurante do centro da cidade a 1 hora da tarde. Para ir do escritório até o restaurante, é preciso andar 5 minutos até o carro, mais 30 minutos dirigindo e outros 5 para andar do carro até o restaurante. Fazendo uma simples soma, você saberá que para não chegar atrasado ao almoço, terá de sair do escritório ao 12h20. É preciso reservar o mesmo tempo para voltar. Levando em conta o tempo que levará para comer, você estará enganando a si mesmo se planejar seu retorno ao escritório para 1 da tarde. O mesmo se aplica a qualquer outra transação. Talvez, em vez de se deslocar entre atividades, você necessite conseguir o equipamento ou as provisões necessárias para a próxima tarefa em sua agenda, falar com seu chefe ou com outra pessoa, ter algo para comer ou encomendar algo caso decida almoçar no escritório sem interromper o seu trabalho, rever sua estratégia alguns minutos antes de utilizá-la em uma importante reunião de vendas, trocar de roupa, talvez queira trocar de roupa antes ou depois de uma longa viagem, ou se for a um jantar de trabalho após supervisionar a montagem de uma exposição comercial, passar de um tema para outro que exija uma reflexão diferente, como por exemplo orçamentos de publicidade, análise de antigas ideias ou criação de novos designs. Algumas pessoas não são capazes de realizar instantaneamente estas mudanças. Precisam limpar a mente, reservando alguns minutos para realizar tarefas administrativas como ler a correspondência ou examinar documentos que necessitam de sua assinatura.
Se refletir sobre esse tema, grande parte dos conceitos assinalados irão se tornar óbvios. Sem dúvida, você compreende que é preciso reservar tempo suficiente para ir de um lugar a outro. E provavelmente também reconhece que é necessário fazer uma pausa para que sua mente possa passar com eficiência de uma série complexa de conceitos a outra. Trata-se de pura lógica, mas em um dia exaustivo, talvez a lógica não seja seu forte. É possível que você não tenha o tempo ou a presença de espírito necessários para parar e pensar racionalmente. Por exemplo, quando se sente pressionado ou algum de seus superiores aguarda certos resultados, é possível que não se lembre de todos os detalhes da programação determinada para esse dia. Veja a facilidade com que isso pode ocorrer. Suponhamos que você dispõe de um bloco de 1 hora entre as 3 e as 4 da tarde em que só programou uma atividade, avaliar um relatório de pesquisa de mercado. Ao examinar novamente o relatório, chega à conclusão de que é capaz de lê-lo em 30 minutos. Desta forma, decide utilizar parte desta hora para cumprir um prazo pré-fixado. Se em sua precipitação esquecer de meia hora para o deslocamento, que precisa de meia hora para o deslocamento ou para uma preparação prévia de sua reunião das 4 da tarde, você se encontrará em um conflito. A figura 3 mostra como o programa de compras do exemplo anterior deve se basear, incluindo todas as transações importantes. O tempo reservado para cada atividade é o mesmo que antes. Repare que, em comparação com a versão original da programação figura 2, as transições não são, de modo algum, adições insignificantes. Na terça-feira, o tempo de um deslocamento o obriga a trabalhar durante o almoço. O mesmo ocorre na quarta e na quinta-feira. E para fazer tudo o que foi previsto, você terá que trabalhar até mais tarde nestes dias. Mantenha o calendário bem à vista. Sua programação não servirá para nada se ficar guardada dentro de uma gaveta da sua mesa no escritório. E se você não tiver uma cópia ou não lembrar de seu conteúdo, quando tiver de se ausentar do escritório, leve consigo uma cópia do seu calendário. Mesmo sentado em sua mesa, é possível que você esteja tão concentrado no que está fazendo que acabe esquecendo o que deveria fazer, porque seu calendário está em algum lugar debaixo de uma pilha de papéis. E provavelmente você não é a única pessoa que precisa saber quais são os seus planos. Por exemplo, talvez sua secretária tenha de encontrá-lo, ou pessoas que respondem a você precisem de sua intervenção. Se ignorarem sua programação e não tiverem um meio de averiguá-la, eles perderão algum tempo tentando localizá-lo. O melhor modo de fazer uma programação acessível tanto para você quanto para seus colegas de trabalho é colocá-la bem à vista em uma parede de seu escritório. Seguindo esta orientação, alguns executivos chegam a utilizar calendários grandes o bastante para serem lidos do outro extremo da sala. Há à venda vários produtos adequados para este propósito. Talvez não seja muito estético para colocar em seu escritório, mas manterão a par de seus planos aqueles que estiverem interessados e servirão como um lembrete constante de que você nunca irá ignorar ou perder.